Você comete esses 4 erros quando vai estudar plenário? Descubra agora. Eu sou a Sara, psicóloga, especialista em cuidados intensivos, ex-residente, e eu estou aqui para te ajudar a desvendar a psicologia hospitalar e dentro dela falar um pouco sobre a residência, sobre o processo e sobre os conteúdos que caem. O primeiro erro que a maioria das pessoas comete é estudar o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e a sua legislação para decorá-lo e não para compreendê-lo. Eu sei que é muito difícil porque é uma estrutura de lei, estrutura assim grande de conteúdo, de texto para ler, mas o SUS ele não precisa ser decorado, porque a prova do ENARE, as bancas contextualizadoras, ou seja, ela pega um conceito do SUS ou uma estratégia do SUS e coloca ela na prática na sua questão. E se você não tiver uma percepção boa do conjunto todo que é a obra, né? Ou seja, que é o SUS como um todo, você pode acabar querendo decorar as leis e aí você não vai lembrar na hora e coisas simples que você poderia fazer, você pode estar perdendo uma questão. O segundo erro que você pode estar cometendo é estudar mais para os conhecimentos específicos, ou seja, para a psicologia, do que para a saúde pública. Das 60 questões do ENARE, 40 são de conhecimentos específicos e 20 de gerais. Só que se você analisar bem a prova, conteúdos específicos de psicologia, muitos deles, ou seja, em torno de 30 a 40% deles, são sobre saúde pública de alguma forma. Então, se juntarmos essa quantidade com a dos conhecimentos gerais, nós teremos, no fim, muito mais questões de saúde pública do que de psicologia e suas outras disciplinas. Então, o iniciante que suas primeiras tentativas de fazer a prova e pensa assim, se tem mais questões de psicologia, então eu vou estudar para psicologia. Mas, na verdade, se você analisar bem, a estrutura da prova do ENARE exige mais saúde pública. E aí é importante que você crie lógica de conteúdo para que você possa estar dando ênfase a essa área, né, essa disciplina da saúde pública, dentro ou fora da psicologia. Terceiro erro e muito comum é o estudante ou profissional estudar sem cronograma ou tempo determinado na sua agenda de estudo. Você estuda de forma fragmentada os conteúdos, você não tem um dia, um local, um horário correto para fazer esses estudos. E o que acontece? Quando você estuda o Sistema Único de Saúde fragmentado, tem uma lógica específica, né? Sem dar atenção a determinados pontos que merecem mais atenção, você não vai compreender ele como um todo. E aí você vai querer decorar em vez de entender, como eu falei na primeira dica. A prova, ela vai te exigir que você tenha essa compreensão geral. Você tenha que entender que a partir da história do SUS nós temos os seus princípios e diretrizes. E esses princípios e diretrizes são totalmente ligados à sua história, né? Você já vai criando uma linha lógica ali de pensamento. E aí você vê que as políticas, as estratégias, elas têm tudo a ver com seus princípios e diretrizes. E quando você faz essa sequência lógica, você não tem conteúdos fragmentados, você consegue juntá-los e chegar na prova mais confiante e sabendo que você entende a lógica e você vai tentar conversar ali com a questão, pegando os conteúdos que você já viu e a lógica que você já entendeu. Então faça um cronograma sistemático e lógico que contemple todos esses aspectos para que você compreenda o SUS e não chegue lá com questões fragmentadas e leis decoradas. O quarto ponto que muitas pessoas também cometem é contratar plataformas de estudos gerais, né? Aquelas plataformas de estudos grandes que tentam dar conta ali de todos os concursos, de todas as residências que existem no Brasil para todos os cargos possíveis e impossíveis. Então essas plataformas, elas, por mais que elas tenham um preço menor, elas são genéricas e superficiais nas suas aplicações. Porque se você procurar dentro dela de estudo para psicologia do ENARE, você vai ver vídeos de professores que são os mesmos vídeos que outra pessoa está estudando para psicologia jurídica, escolar. Então, não te dão uma noção verdadeira do que vai ser a prova. Quando você pega conteúdos mais específicos, são de plataformas mais específicas, só para psicologia, plataforma só para residência. Então, essas são as melhores, mas elas são mais caras, né? E eu já fiz um corte aqui no YouTube falando sobre isso, do porquê que eu não indico, e se você for
realmente querer, você vai de forma mais criteriosa algumas delas. Você ficou aí pensando, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer esse cronograma? Eu tenho uma dica para você aqui, bônus, lançar uma consultoria para a residência, para a gente fazer esse cronograma personalizado e um cronograma lógico do sistema único e lógico dos conceitos da psicologia, para que você não chegue lá com conteúdos assim fragmentados, sem conexão. E essa consultoria ainda vai ser lançada, mas aqui no box a lista de espera que você pode estar colocando seu nome lá se você se interessou, e aqueles que colocarem seu nome antes do lançamento vão ter um bônus especial, um desconto especial, valor da consultoria. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, as dicas que eu coloquei aqui. Até a próxima, gente!